Uma boa noite para quem nos acompanha. Hoje, dia 5 de setembro, eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Divulgação de informações pessoais sem consentimento gera dano moral. Sara Niederauer. Esse tipo de divulgação irregular gera insegurança na vítima e, por isso, o dano moral é presumido, não precisando ser comprovado. STF julga índice de correção de dívidas civis. Superior Tribunal de Justiça define que servidores temporários têm prazo de 5 anos para cobrar FGTS. Carlos Briggs. A decisão do Supremo Tribunal Federal vale para os profissionais que tiveram os contratos declarados nulos. E ainda, a STJ rejeita recurso e mantém pena de ex-jogador de futebol. Agora são 6 horas e 16 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. STJ determina que disponibilização indevida de informações pessoais em banco de dados gera dano moral presumido. A repórter Sara Niederauer é quem traz as informações. Um consumidor processou uma agência de crédito alegando que seus dados pessoais foram divulgados sem autorização. A Justiça de São Paulo havia negado o pedido, entendendo que a empresa agiu dentro da lei. Mas ao analisar o caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a disponibilização de informações pessoais a terceiros sem comunicação prévia e sem consentimento do titular configura violação de direito de personalidade e dá direito à indenização por danos morais. A ministra Nancy Andrighi destacou que apenas o score de crédito pode ser fornecido sem autorização e que o histórico de crédito só pode ser compartilhado com consentimento expresso. Já outros dados, como informações cadastrais ou de pagamento, não podem ser repassados a terceiros. Para a ministra, esse tipo de divulgação irregular gera insegurança na vítima e, por isso, o dano moral é presumido, não precisando ser comprovado. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. E no STF fica decidido que servidores temporários têm prazo de 5 anos para cobrar o FGTS. Confira agora com o repórter Carlos Briggs. Servidores temporários têm até 5 anos para cobrar depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A decisão do Supremo Tribunal Federal vale para os profissionais que tiveram os contratos declarados nulos. A discussão começou por conta de um recurso extraordinário apresentado pelo governo do Pará. O executivo paraense contestou uma decisão do Tribunal de Justiça local que havia rejeitado o considerado prazo prescricional de 2 anos previsto na Constituição Federal e aplicado aos servidores temporários. Durante o voto, o relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o prazo prescricional de 2 anos não é aplicável a ocupantes de cargos públicos, ainda que temporários, e concluiu já haver entendimento legal de que ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos. A decisão, unânime e tomada na sessão virtual, tem repercussão geral e vale para todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. Da agência Rádio Web, Carlos Briggs. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje, dia 5 de setembro, em sessão do plenário virtual, um recurso que deve definir qual índice vai ser aplicado na correção de dívidas e indenizações. O caso chegou à corte após decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que fixou em 2024 a taxa Selic como parâmetro de atualização, entendimento que agora é questionado. O recurso foi interposto pela empresa Expresso Itamaraty, que foi condenada a pagar R$20 mil por danos morais a uma passageira que ficou inválida para o trabalho após um acidente que ocorreu em 2013. O STJ havia mantido a Selic, mas o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, defendeu a aplicação de juros de 1% ao mês, somados à correção monetária por índices oficiais como o INPC ou o IPCA. O STF vai decidir se a aplicação da Selic garante o princípio da reparação integral e também a preservação do valor real da moeda. A decisão vai ter impacto em milhares de processos de indenização e obrigações civis em todo o país. Agora são 6 horas e 19 minutos. No próximo bloco, práticas de sustentabilidade e gestão de resíduos são tema de audiência pública. E ainda, rejeitado o recurso de ex-jogador de futebol. O Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça.
Corte rejeita recurso e mantém pena de ex-jogador de futebol Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália. Quem traz as informações é o repórter Diego Brião. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, rejeitou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do ex-jogador Robson de Souza, o Robinho. O objetivo da defesa era alterar o regime de cumprimento e a dosimetria da pena pelo crime de estupro cometido na Itália no ano de 2013. O ex-atleta foi condenado em 2017 a 9 anos de prisão em regime inicial fechado pela participação no estupro coletivo de uma jovem de 23 anos ocorrido em uma boate da cidade de Milão. O pedido da defesa foi formulado em embargos de declaração contra o acórdão em que o STJ validou a sentença estrangeira e confirmou a possibilidade de transferência da execução da pena para o Brasil, estabelecendo o regime inicial fechado para o cumprimento da condenação. O colegiado também rejeitou os embargos apresentados pela defesa de Ricardo Falco, amigo de Robinho, que foi condenado pelo mesmo crime. A defesa do ex-jogador argumentou ainda que na fixação da pena deveriam ser observadas as normas brasileiras, não sendo possível adotar automaticamente o cálculo feito conforme a legislação italiana. Sustentou também que a pena deveria ser reduzida para 6 anos em regime inicial semiaberto por conta do histórico e dos bons antecedentes de Robinho. No voto, o relator ministro Francisco Falcão ressaltou que não cabe comparar a sanção aplicada pela Justiça italiana com as regras do direito penal nacional, pois a Lei 13.445 limita a atuação do STJ à homologação do pedido de transferência de pena sem análise de mérito da condenação estrangeira. Da agência Rádio Web, Diego Brião. E a audiência pública vai debater boas práticas de sustentabilidade e também de gestão de resíduos. Os detalhes você confere agora com Décio Caramigo. No dia 8 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça realiza em Brasília uma audiência pública voltada ao debate da crise climática e do papel do judiciário na gestão sustentável de resíduos. O encontro vai reunir especialistas, representantes de instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e acadêmicos para discutir práticas que contribuam com a preservação ambiental. A programação será dividida em módulos temáticos sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional do Judiciário para o Clima e Meio Ambiente, novos modelos de economia e trabalho, além de espaços de diálogo com a sociedade. Durante o evento será apresentada e validada coletivamente a chamada Carta do Poder Judiciário, construindo pontes com a sociedade. Quem quiser participar, seja como ouvinte ou expositor, deve se inscrever até 20 de setembro em formulário eletrônico disponível no portal do CNJ. Nesse mesmo prazo, também podem ser enviadas contribuições escritas, desde que respeitem critérios de pertinência temática e experiência comprovada. Da agência Rádio Web, Décio Caramigo. 6 horas e 25 minutos. A seguir, você confere um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes brasileiras. Tocantins inaugura o primeiro laboratório de inteligência artificial em uma escola judicial no Brasil. Mércia Lívia. A Escola Superior da Magistratura Tocantinense inaugurou o Laboratório Interdisciplinar de Inteligência Artificial da SMAT. O local será um ambiente de fomento à produção científica. O foco está na aplicação prática da inteligência artificial em áreas como gestão pública, educação judicial, análise de dados e formulação de políticas institucionais baseadas em evidências. Tribunal do Distrito Federal realiza caravana virtual sobre cancelamento de convênios de pessoas com transtorno do espectro autista. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios promove no dia 18 de setembro a caravana virtual da Rede de Centros de Inteligência. O evento vai tratar sobre o cancelamento unilateral de planos de saúde de pessoas com transtorno do espectro autista, além do direito à saúde e saúde suplementar, e regras gerais dos planos privados de assistência à saúde. Poder Judiciário de Goiás lança painel Direito à Saúde. Sandra Pedrosa.
O Comitê de Saúde de Goiás do Fórum Nacional da Saúde do CNJ e o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, em parceria com a Diretoria de Planejamento e Inovação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, lançaram o painel Direito à Saúde e o painel Interno de Gestão. As ferramentas integram o projeto Painel de Controle e Banco de Notas Técnicas do Natijus Goiás e tem como propósito fortalecer a gestão, ampliar a transparência e aprimorar a comunicação pública do Judiciário goiano. São 6 horas e 28 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana.